Olá, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Muita gratidão por estarmos juntos. Muito feliz. Temos hoje, então, um encontro muito especial, uma temática muito especial, com um convidado muito especial. Gratidão a todos que estão aqui nos prestigiando. Boa noite, Bia. Boa noite, Jossi. Boa noite, Rômulo. O Gustavo já tá aí, vou chamá-lo, convidá-lo para entrar, para participar. Então, estarmos todos reunidos nessa noite congelante aqui no sul, né? Tá bem frio aqui. Olá, boa noite. Andréia, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você também? Também, Que muita bom. gratidão por estarmos todos aqui. Falei nessa noite congelante aqui no sul, né? Congelante, meu Deus. É, esse inverno promete, né? Acho que vai ser um inverno bem rigoroso, assim, mas eu tô É, muito tá feliz. parecendo. Que bom. Então, né, muito obrigada para todos que estão aí entrando na nossa live, né? Que tenham essa temática tão necessária a ser falada nesse momento. Gratidão por ter aceito o meu convite, por estar aqui, né, no meu Instagram. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito importante para esse momento que o nosso planeta está vivendo, que fala sobre a ciência e espiritualidade. Eu comentei, né, nesses dias que eu fiz o convite, que em 2017 eu estava lá na plateia, na Ópera de Arame, em Curitiba, e você falou assim, que quando a gente tem algum sonho, e por mais que seja um sonho muito maluco, que a gente deve ouvir o nosso coração. E aí a gente vai encontrar pessoas malucas também e que façam com que ele se torne real. E sincronicamente essa semana eu ouvi uma mensagem do Sérgio Mello muito profunda sobre a questão dos sonhos. E eu acredito nessa união entre a ciência e a espiritualidade tão necessária nessa transição planetária que nós estamos vivendo. Então, eu queria que você falasse, se apresentasse aí para as pessoas que estão, né, no meu canal e te dizer que é uma honra, uma gratidão e eu tenho, assim, uma admiração muito profunda pelo seu trabalho. Obrigado, Andréia, pelo carinho. Fico feliz, fico honrado também aqui pelo convite para a gente fazer esse bate-papo sobre esse tema tão importante, né? Eu sou idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, fiz a abertura em 2017, Andréia contou, né, um pedacinho do que foi essa conversa. Lembro bem, você sabe que essa fala assim foi tão impactante para tanta gente que eu realmente, assim, muitas pessoas vieram comentar comigo depois sobre essa parte. E lembro bem, né, desse momento, porque o Congresso foi uma ideia muito maluca um dia. Anotado assim num cantinho de um papel um dia e que foi tomando forma à medida que eu fui realmente conversando com as pessoas sobre uma ideia de fazer um evento de autoconhecimento e que trouxesse, né, a espiritualidade, trouxesse ciência, filosofia, trouxesse arte, trouxesse uma experiência. E isso foi fazendo com que o evento fosse ganhando corpo mesmo, né? E fosse a ideia fosse criando raízes também, porque acho que quando a gente tem uma ideia e a gente encontra obstáculos, né? A gente encontra interposição, é um momento que ou a gente desiste mesmo, né? E até assim toma consciência de que talvez a ideia realmente, né, não fosse tão boa, ou você realmente vai, a partir dessa interposição, você vai encontrando argumentação, né, interna mesmo até. Então, os questionamentos vão te ajudando a organizar mesmo alguns pontos. E isso foi o que aconteceu com o Congresso durante muito tempo, até hoje, né, na verdade. E eu sou também professor de psicologia positiva na pós-graduação lá da PUC do Rio Grande do Sul e, enfim, trabalho com o tema da felicidade e do bem-estar hoje é minha vida, tanto nas empresas quanto em palestras e eventos. E para mim, né, particularmente, sempre foi uma jornada espiritual mesmo. Sempre foi uma busca de desenvolvimento, de espiritualidade, né, de acordar a espiritualidade interna que é uma jornada de autoconhecimento, que passa também por ciência, por filosofia, por arte, mas que para mim tem como centro mesmo. E o trabalho do Congresso, ele também de espiritualidade. Ele é científico, ele é filosófico também,
né? Porque eu acho que esses saberes, eles se integram. Assim como hoje a gente tem na saúde, né, doutora? A área da saúde realmente assim, integrativa mesmo. E integrativa quer dizer, né, não apenas esses diversos saberes, mas tentando buscar a construção de saúde mesmo, não apenas do enfrentamento da doença, né? Com certeza, eu acho que o olhar integral para o ser humano é fundamental, né? Nós aprendemos na nossa academia a sermos curadores, assim, apenas das consequências, mas a gente deixou de lado muitas das causas, né? E eu compartilho para os meus seguidores, as pessoas que me acompanham, né? E eu quero salientar a minha gratidão que eu tenho para você, porque foi naquele congresso lá em 2017 que acendeu a centelha divina no meu coração, de colocar isso para fora, de toda a experiência que eu estava passando. Então, né, em 2016, em 2017, eu tive um grande colapso físico, psíquico, emocional. Eu estava passando por uma jornada de que eu tinha feito tudo o que tinham me falado para ser bem-sucedida na vida. Então, estudado, feito faculdade de medicina, feito a minha pós-graduação, minha residência, meu doutorado. E aí a gente fez uma consultoria e uma prestação de serviço para uma terceirizada e a gente não recebeu. E de repente a gente estava com uma dívida de quase 700 mil reais. Ali foi meu colapso. E eu precisei, assim, entender as respostas, o porquê daquilo. E aí, aquele meu colapso, que eu realmente quase achei que eu ia infartar fisicamente, porque acionou um processo de estresse profundo, né? Perdi meus cabelos, eu tava com as crianças pequenas naquela época. E aí, eu fui buscar dentro de mim essas respostas. E aí a compreensão de que somos cinco co-criadores da realidade, que existe um campo eletromagnético que atrai para a nossa realidade aquilo que a gente vibra. E aí como eu venho de uma família de cientistas, os meus pais são professores da Federal do Paraná e eles são cientistas em biotecnologia, né? Eles são pesquisadores e eu também fiz meu mestrado, meu doutorado. Só que só a ciência ela naquele momento ela não me dava respaldo, só a ciência naquele momento ela não me dava respostas. E o que me orientavam a fazer naquele momento? Entrar com processo contra a pessoa. Só que o que eu vejo nesse momento que o planeta está vivendo é olhar não para os outros como culpados, mas para olhar para nós mesmos, como nós podemos mudar aquela situação. E isso é a coisa mais desafiadora que tem. E é como se a gente estivesse saindo do jardim de infância e indo para um nível maior. Então, parar de olhar o outro como causador do meu sofrimento, mas o que eu posso fazer para melhorar? Chamar para si essa autorresponsabilidade. E aí eu comecei a mudar as minhas crenças, o meu modelo mental, e comecei a escutar, né? Algumas frequências de solfégio que depois eu me aprofundei, depois eu fui entender porque eu sou otorrino, que são frequências que vibram no padrão que a gente consegue afetar a nível do nosso subconsciente. E aí começando a entender que nós somos seres espirituais, nós somos realmente interligados. E aí estudando, né, a metafísica da doença, que todos os nossos pensamentos, sentimentos, eles vão materializar num problema físico. E a gente, como médico, às vezes só olha a dor, só olha o problema, só olha o coração, ou o rim, ou o pulmão, mas esquece que aqueles sentimentos gerados por aquele paciente colapsaram naquela doença. Então, é muito interessante, eu fico muito feliz de você ter feito esse movimento do Congresso né, de Felicidade, que nas vezes que eu fui, tem 5 mil, 6 mil participantes da América Latina inteira. E é um movimento que se desenrola nesse sentido, da gente buscar aliar, não excluir, buscar integrar, não e entender que esse momento, cada vez mais existe uma pandemia de pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, mas elas precisam olhar para dentro de si, porque senão a gente só vai estar tapando o sol com a peneira, dando ali, por exemplo, um paracetamol. A febre dali 6 horas vai voltar. Qual que é a tua
vertente, opinião sobre essas, essas correntes, digamos assim, essa interface ciência e espiritualidade? Excelente. Eu particularmente vejo muitos paralelos e paralelos convergentes mesmo, assim, né? Nesse sentido de que ciência e espiritualidade estão novamente se unindo. Né? Essa cisão que foi criada alguns séculos atrás, né? Quando separou-se, e por bons motivos, enfim, separou-se a ciência da espiritualidade, mas hoje nós estamos trilhando um caminho de convergência mesmo, né? E é claro que a ciência, mesmo a psicologia positiva, está dentro do paradigma materialista. E por um lado, mais uma vez, é importante que se esteja, né? É importante o desenvolvimento realmente daquilo que nós temos como dados, né? Fatos empíricos, comprovados, para que a gente possa construir saberes a partir daí. Mas que isso não nos limite, né? Que isso não torne a nossa visão míope, porque é um lado apenas, né? E aí é uma questão realmente de reconexão integral. Por que que um cientista, né, no seu laboratório ultramoderno, fazendo uma grande descoberta, não pode ser algo espiritual? Né? E por que que um monge meditando numa montanha, tendo seus insights, não pode ser uma coisa científica também? Mesmo assim, dessa união, eu lembro que o Richard Davidson, um neurocientista, que conseguiu uma autorização do Dalai Lama para estudar os monges tibetanos. E diversos desses estudos mostraram, né, os efeitos da meditação sobre o bem-estar. Né? O Mathieu Ricard ficou conhecido, o Mathieu Ricard que, aliás, é formado, né, se não me engano, em física e se tornou monge na sequência, fez parte desse estudo, ficou conhecido como o homem mais feliz do mundo, né, porque saiu na capa das revistas, né, com aquela roupa de monge, todos aqueles eletrodos colados aqui na cabeça, né, porque ele chegou nessa máquina, né, que mensurava atividade no campo, né, na área do cérebro responsável pela felicidade, e enquanto ele estava sendo mensurado, a máquina chegou a um pico que não chegou com nenhum outro ser humano. Então ele foi considerado o homem mais feliz do mundo. E como é que ele fez isso? Fez isso entrando num estado de meditação profunda, mostrando que realmente as práticas meditativas são capazes de criar raízes permanentes de bem-estar, criar uma felicidade realmente sustentável. Porque é isso que nós precisamos, é isso que a ciência vem estudando. Como é que a gente pode fazer para viver mais do que esses momentos ocasionais de prazer passageiro? Como é que nós podemos fazer com que a felicidade realmente seja saudável, madura e sustentável ao longo do tempo? E de certa forma, isso que a ciência da psicologia positiva, que também é bastante moderna e bastante recente, está nos dizendo, é que existem práticas possíveis para isso. E que essas práticas são fruto de um primeiro momento em que nós assumimos a nossa autorresponsabilidade. E é exatamente isso que diversas correntes espirituais falam há alguns milênios, né? É o trabalho de olhar para dentro, é o autoconhecimento, é o autodesenvolvimento, é a sua autorresponsabilidade nas escolhas que você faz. Eu acho importante também, né? E hoje a sociologia está trazendo muito fortemente esse discurso de que essa autorresponsabilidade tem limitações dentro, né, da nossa sociedade. Então, se a gente está falando de escolhas, tem uma parcela da população que tem mais escolhas a fazer do que outras. Eu acho que essa é uma parte importante também do discurso, mas que, de novo, não seja limitador. Por quê? Porque se fosse uma questão de condição social, a depressão só chegaria a uma determinada classe. E hoje, como você bem disse, a Organização Mundial de Saúde considera a depressão uma doença em níveis pandêmicos. Como é que nós construímos uma pandemia de uma doença que não é transmissível pelo ar como um vírus? Que tipo de estilo de vida nós, enquanto sociedade, construímos que fez com que as nossas crianças, cada vez mais jovens, também adoecessem? Então, realmente, assim, tomamos decisões que são individuais, mas colocadas no coletivo, que também são áreas de estudo dentro, né, dessa ciência, o impacto do indivíduo no coletivo e como é que nós podemos construir uma sociedade coletivamente mesmo, né, mais feliz, o que também é profundamente espiritual. Além, né, e só para encerrar aqui também essa parte, né, um dos aspectos do bem-estar estudados, né, na teoria do bem-estar do professor Tal Ben-Shahar é o bem-estar espiritual mesmo.
Uma das virtudes estudadas pela psicologia positiva, no quadro das virtudes e forças de caráter, é a virtude da transcendência, do qual a força de caráter da espiritualidade faz parte. Então, realmente, são temas assim que estão muito latentes dentro desses estudos e que vem crescendo cada vez mais. E que bom, porque possivelmente teremos uma nova resposta a essas doenças que o nosso próprio estilo de vida criou, né? E que nos ajudam num equilíbrio, como você trouxe, de saúde integral, quando nós pensamos no ser humano para além dos sintomas, que normalmente ainda são físicos, né? Mas que integralmente vai pensar no bem-estar não apenas físico, mas também mental, emocional, relacional, espiritual e assim sucessivamente. A gente vai ter esse ano, e tem feito parte do Congresso, né, já há algum tempo, é, é, a medicina mesmo, né? Nós trazemos médicos, enfim, que a gente recebe aqui no Congresso muitos profissionais da área da saúde, e a gente percebeu aqui que me parece, né? Assim, você pode me corrigir, que muitos profissionais da área da saúde se interessam pelo tema e se engajam até pessoalmente, mas tem uma dificuldade em levar esse tema para o lado profissional, né? Então, assim, puxa, como é que eu vou ter essa conversa com o meu paciente ou até com os meus pares? O que acaba deixando a profissão muito solitária. Então, eu percebo aqui no Congresso, às vezes, o pessoal da saúde se encontra, assim, e é uma coisa super extasiante, né? De poder colocar para fora e perceber que tem mais gente pensando da mesma forma. Então, me parece mesmo, né, que a medicina, assim, tá vivendo um momento de reforma, né? O que eu fico muito feliz, né? Porque eu entendo essa necessidade da gente olhar esse paciente de uma maneira integral, entender que não é só um sintoma, entender que ele é um ser e que as sensações, os sentimentos, as emoções, elas vão impactar em doenças físicas, em materialização daqueles sentimentos. E se a gente fomentar isso e começar a colocar em discussões, em lives, em congressos, acredito que sim, vários profissionais da saúde, sendo médicos, enfermeiros, técnicos, que não teriam aonde abordar, que não teriam aonde colocar isso, se colocam então em união para que a gente coloque realmente essa nova visão na prática do nosso consultório, né? Então, quando a gente olha sobre a metafísica da doença, quando a gente compreende que o mindfulness, o estado da gente estar mais equilibrado e ligado à nossa centelha divina, nos traz uma paz e uma sabedoria, onde as coisas vão fluir de uma maneira mais harmoniosa, e essa é a necessidade, né? Porque senão a gente fica tratando só a consequência, não tá olhando a causa, né? E os antigos maias diziam assim, que nós temos como se fossem rodas e que se a gente não transcende-as, elas se representam. É por isso que cronifica-se várias doenças. Elas se tornam crônicas porque elas não são olhadas como elas deveriam ser olhadas de uma maneira integral. Né? Não é olhado, ó, eu tenho problema nos meus ossos pela minha inflexibilidade de postura, ou eu tenho problema na minha coluna porque eu estou carregando muitos pesos, carregando a minha família, o meu trabalho nas costas. Falar sobre isso com os pacientes faz com que eles abram os olhos para olhar a sua vida de maneira integral, e isso eu acho muito salutar e muito necessário, né? Principalmente no momento que o planeta está vivendo, como a gente falou. A questão da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, né? É pandêmica, é alarmante. E, infelizmente, a utilização, por exemplo, de medicações psicotrópicas, não que eu seja contra, às vezes é necessário, sim, para os pacientes, mas elas não vão trazer uma resolutibilidade do quadro. Elas vão simplesmente mascarar, talvez, colocar embaixo do tapete, mas isso vai ser representado para a pessoa. Então, é necessário, sim. E tem uma estudiosa que fala que quanto mais conscientes nós somos durante a nossa trajetória da vida, mais lúcidos nós partimos. E quanto mais
alienados em relação aos nossos problemas, ao nosso autoconhecimento, mais a nossa mente se desconecta de nós mesmos no nosso envelhecimento, gerando Alzheimer, ou gerando depressão senil, ou demência senil. Então, existem estudos que comprovam que a consciência que a gente tem em relação a nós mesmos nos faz ter ou não um bom envelhecimento. E falando sobre a psicologia positiva, eu tive a oportunidade de estar num curso que você trouxe, o tal Ben Shahar, lá na Universidade Positivo, e foi muito, né, impactante para mim sobre os estudos que ele fez em relação ao bem-estar da pessoa, porque nós somos seres de compartilhar. Era um estudo que falava assim, que quando parece que dava um dinheiro para uma pessoa e ela gastava consigo mesma, ela tinha um grau de felicidade. Mas quando ela era altruísta e ela fazia o bem para o próximo, ela tinha um grau sustentado de felicidade. Isso prova que nós somos seres coletivos e cooperadores, não nesse modelo competitivo que nós fomos educados e que gera esse adoecimento. Então, eu queria que você falasse sobre isso. É muito interessante, realmente, né? Como nós somos ensinados a competir desde muito cedo, né, nas escolas, as notas, as comparações, a escolha dos times, etc. Né? E veja, praticamente, assim, basicamente o único modelo que nós conhecemos, né? Então é realmente difícil pensar fora disso e aí a gente acaba criando, né? Realmente assim uma prisão mesmo, né? Da qual a gente não consegue se livrar, porque a gente não consegue pensar fora dessa caixa que a gente mesmo criou, mas que com certeza vão gerando os primeiros sinais, né, de estresse e de ansiedade já desde muito cedo mesmo nas crianças, né? Hoje eu percebo assim que tem uma geração que reage a isso muito fortemente, e que bom, né? Que bom, me parece que tem uma geração assim que já vem bastante acordada mesmo, né? Já vem assim demonstrando claramente assim que isso aqui não dá, do jeito que tá, não tem mais condições, não tá dando certo, a gente precisa fazer as coisas de algum outro jeito. Cada vez mais as descobertas da neurociência vêm mostrando que é como se a gente tivesse nascido desenhado mesmo para cooperar, para ter empatia, para ser generoso, para ser bondoso, que são atributos que trazem descargas de bem-estar mesmo, assim, muito, muito poderosas, né? Nesse sentido, né, uma das lamentações é essa de que a ciência vai até um certo limite, porque está dentro ainda desse paradigma materialista. Então, quando você descreve, né, esses estados de maior preenchimento interno, de uma satisfação mais profunda, de uma plenitude mesmo, né, e o conceito de felicidade nas culturas orientais tradicionais, como no budismo, por exemplo, estão muito mais ligados à serenidade e paz mental do que qualquer tipo de experiência ou euforia, como a gente tem aqui no Ocidente, realmente nos mostram que isso está para além do que a ciência consegue conceber, né? Mas que nem por isso deixa de ser verdadeiro, mas que a ciência vem tocando cada vez mais em partes, né? Então você trouxe, né, o fundo emocional, hoje bem compreendido pela ciência de algumas doenças, né? Que viraram até vocabulário, né? Esses dias eu estava ouvindo falar da gastrite nervosa, né? Eu achei muito curioso, realmente, né? Não precisa nem pensar muito de onde vem. Então, a pessoa tem um bom estilo de vida, né? Se alimenta bem, faz exercício físico, mas tem uma gastrite nervosa, quer dizer que está realmente além das questões físicas mesmo. E a ciência vem descobrindo cada vez mais o fundo emocional das doenças, algo que, por exemplo, né, nos conhecimentos esotéricos é muito bem conhecido, né? A doença chega no corpo físico no último estágio. Ela já passou pelo corpo energético, ela já passou pelo corpo emocional, e ela normalmente, ainda por cima, tem um início mais sutil ainda, que é no corpo mental, né? Inicia mesmo assim com formas pensamento. Então, a gente vê essa coisa, né, das pessoas sensitivas, né? Essas pessoas que realmente conseguem sentir, conseguem ver, inclusive, elas conseguem perceber o adoecimento de outro, né, antes de chegar no corpo mesmo, né? Porque já está lá na pessoa, só não está ainda se manifestando fisicamente e que é possível de ser tratado, inclusive, né? Mas isso é algo que realmente, assim, dentro de um paradigma materialista é quase inconcebível, né? Mas também é verdade, né, que
o que é possível hoje foi muito graças ao avanço da tecnologia. Eu não duvido que em algum período de tempo a gente vá ter uma tecnologia capaz de mensurar algo mais sutil realmente, né? E que nos traga essas percepções até extrafísicas. E eu penso, né? E assim, é um cuidado que se tem, porque a gente pode estar muito dentro da nossa bolha normalmente, né? Mas penso eu, pelo que eu vejo e escuto assim, de colegas médicos, é de que realmente assim, as pessoas estão cada vez mais abertas a isso, a esse tipo de Uhum. conhecimento, né? De novo, ainda mais num momento como que a gente vive atual, né? De tanto questionamento científico, assim, de verdades e evidências tão óbvias, né? Tão óbvias. É importante que a gente traga, né? Assim, como é importante a ciência, né? Realmente. Não é isso que a gente está dizendo aqui, muito pelo contrário, né? Mas que ela seja talvez assim um pilar, né? Que ela seja um ponto de partida, que ela seja um lugar de onde você possa enxergar mais alto e não um limitador realmente, né? Para que seja a ponte realmente para esses outros saberes e para um olhar realmente holístico. Você sabe que o Congresso tem essa visão, né? Porque eu tive a oportunidade de estudar as ciências holísticas. Goethe, você mencionou o Sheldrake, né, os campos morfogenéticos, enfim, que é uma ciência bastante, né, de vanguarda mesmo, e que me trouxe essa compreensão de como é importante que a gente tenha esses múltiplos olhares, né? E aí eu pude olhar na minha história como assim, mesmo inconscientemente, eu também busquei essas compreensões de outros pontos de vista e como foram importantes para mim. Então, na elaboração do Congresso, assim, isso foi um debate em algum momento, né? Puxa, mas será que não está assim misturando muita coisa? Né? Que essa foi a pergunta, assim, mas está misturando muita coisa? E um dia com o Roberto Crema, que veio aqui para o Congresso em 2019, né? Eu até estava conversando com ele exatamente sobre isso, né? Assim, porque realmente para falar da questão holística, ele talvez seja assim, nosso maior nome aqui no Brasil, né? E eu estava dizendo isso para ele nessa discussão, ele falou, Gustavo, mas é isso mesmo, esse é o cuidado com o vocabulário, e ele é cuidadoso com o vocabulário, né? Ele faz as pausas, assim, você vê que ele está escolhendo a palavra, né? E ele usa a palavra perfeita, assim, naquele momento, e ele falava assim, porque não é misturando, é integrando. O que o Congresso faz é realmente assim, integrar diferentes linhas. E eu tenho sempre a impressão, as pessoas saem do Congresso dizendo assim, poxa, é tanta coisa, de tanta pessoa, assim, de tanto lado, de tanta corrente diferente, mas eu tenho assim uma percepção de que está todo mundo falando exatamente a mesma coisa. E eu falei isso mesmo. E é por isso que a gente consegue perceber que existe tanta convergência. E como você disse, que bom, né? Que bom, porque eu sinto, André, que assim, não é só a medicina, né? Muitas das nossas áreas do saber acabaram se desconectando da sua essência, né? A medicina se desconectou da saúde mesmo, né? O direito se Sim, desconectou da justiça a e muitas educação, outras, né? a educação se desconectou do sentido da palavra, né? Educar e do latim quer dizer assim, desfraldar o que já está lá, né? Tirar o véu de cima daquilo que já existe. E a gente entende o aluno assim como uma folha em branco para ser preenchida, né? Ele não é para ser preenchido, ele já trouxe algo único, né? Que só ele pode expressar. Então essa ideia, né, do jarro, né, para ser preenchido com conhecimento, está nos adoecendo a todos mesmo, né? Mas existem outros paradigmas já, e eu sinto que cada vez mais. E assim como na educação é tão importante, talvez quando a gente conseguir de alguma forma mesmo, né, assim, implementar uma nova medicina, talvez a gente esteja dando passos muito importantes mesmo, né, na construção assim de uma nova sociedade, porque a medicina segue sendo um campo muito importante, né? O médico segue sendo muito respeitado, segue sendo uma figura ouvida. E a esse momento de pandemia deixou isso muito claro, né? Assim, tanta gente falando tanta coisa, mas a gente escuta o nosso médico de confiança, né? A gente quer ouvir realmente o que os médicos estão dizendo sobre isso. Então, acho que é um resgate também, assim, importante, vivido, né? Então, eu acredito, né, que nós temos uma visão limitada da nossa realidade, isso já é provado pela física quântica, porque a matéria escura e energia escura, né, e que a gente possa, então, ter a humildade de olhar para
todas essas novas possibilidades que se apresentam justamente para a formação, para a abertura de caminhos para esses seres de luz que vêm encarnados, né? Eu vou deixar aqui um depoimento da minha vida. Então, o ano passado eu estava na linha de frente atendendo, porque a minha formação é otorrinolaringologia, então doenças respiratórias foi o que acometia, né, durante essa pandemia, e como eu atendia os pacientes de confiança com Covid, eles vinham consultar comigo. E foi, assim, muito desafiador para todos nós, né, porque foi uma doença extremamente difícil da gente lidar, e aí teve uma noite que eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava no inferno. As pessoas estavam morrendo, muita dor, muito sofrimento. E era exatamente o que eu estava vivendo no meu dia a dia, né? Então a gente estava usando aquelas máscaras de filtro, face shield, touca e jaleco. E então era assim, todo um aparato de guerra biológica mesmo que a gente estava vivendo, né? E aí eu estava nesse meu sonho tendo isso. E aí, no meu sonho, eu encontrei meu marido e eu falei, ai, Marcos, pelo amor de Deus, você me tire daqui. Ele falou, não, André, isso é você sozinha. E aí eu me ajoelhei e eu comecei a pedir aos meus mestres, aos meus guias. E nesse dia, né, nesse momento, se abre uma porta. E quem sai de lá é a Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo. E ela olha para mim e ela fala, olhe como está seu mundo. Essa é a realidade do seu mundo. Mas nós temos algo para você. Você aceita? Daí eu disse, quem sou eu para questionar? E eu entrei, então, para dentro da porta onde ela me convidava. E ali ela me mostrou diversas crianças, todas cercadas por uma bolha de água. E ela me falou, essas crianças vão salvar o seu planeta, que está em colapso, dessa maneira. E você tem um filho para receber. Você aceita? Daí eu disse, quem sou eu? E a minha filha amanhã vai fazer 10 anos e a outra faz 8. E eu fiz 40 anos ano passado. E nós não pretendíamos ter filhos mais. E aí eu aceitei. E ela me disse, é um menino e vai nascer em dezembro. E aí eu acordo desse sonho e eu faço o exame e eu tô grávida de um menino que nasceu em dezembro. Que maravilha! Nossa, que história maravilhosa! Então eu realmente acredito na necessidade de nós, como pais, que temos assim uma humildade de olhar para outras possibilidades, abrirmos caminhos para essas crianças, porque eu tenho certeza que essas crianças trarão essa nova realidade à tona, de uma cooperação, de maior integralidade entre a fauna, a flora, de maior respeito à nossa mãe Gaia, de respeito entre os seres humanos e que nasça novamente o amor entre nós. Puxa, que coisa maravilhosa. O que acontece, né, quando a gente consegue conceber a vida para além do materialismo mesmo, né? E entra nas esferas assim do transpessoal, da ciência onírica, né? E de tudo isso que existe mesmo, né? Para quem já experimentou, é uma verdade assim irrefutável, né? Uma verdade Irrefutável. que E você aí, não. nesse primeiro dia do congresso, que estava lá no Ópera de Arama, quando eu fui almoçar, lá que tem um restaurante ali embaixo da Ópera de Arama, tinha uma exposição e tinha um quadro da Mãe Divina. E era exatamente a mesma imagem que eu vi nesse meu sonho do ano passado. E aí tinha lágrimas. E aí ela me dizia, essas lágrimas são as minhas lágrimas de amor derramada pela inconsciência dos meus filhos. E as lágrimas de amor que eu coloco dentro do ventre das mães são as lágrimas do meu amor. Então eu queria compartilhar com você, porque foi lá em 2017 que tudo isso iniciou. Nossa, olha, tô sem palavras aqui. Mas é isso, a gente precisa entender essa integralidade de nós com o nosso espiritual, porque quando a gente se alinha e a gente obedece, é maravilhas, né? A gente entra num estado de flow e as coisas fluem.
E a gente transcende essa questão do estresse, da ansiedade, porque a gente entende que somos sim amados, somos guiados, né? E eu lembro que nesse dia teve o Jorge Trevisol que fez um show, assim, ele era para sair, mas daí ele, né, ele entrou falando em poesias, em versos, em prosa, e ele é uma pessoa fantástica também, que eu tive a oportunidade de assistir em outras palestras, em outros cursos, né? E ele falou uma coisa assim: todos nós somos seres divinos, imensamente amados, e merecemos estar aqui. E que nós possamos ter essa compreensão, que a nossa vida, ela não precisa ser doída, sofrida, dolorosa, triste, em depressão. Se a gente limpar todos os nossos medos, todos os nossos bloqueios, a gente se alinha nessa centelha que habita em nós e as coisas fluem, né? Andréia, olha, uma gratidão profunda por você compartilhar essa sua história. Ela é uma história muito Essa é bonita uma de mesmo. várias. Bonita Mas mesmo. é uma bem impactante. E aí eu depois fui ver o quadro que eu tirei foto lá em 2017, que era a mesma imagem da Mãe Divina com as lágrimas, sabe? E tava lá na Ópera de Arame. Então, assim, como são as sincronicidades e por que que aquilo é apresentado. E, então, é tão lindo isso. Então, parabéns pelo seu trabalho, Uhum. parabéns pelo Congresso da Felicidade, que fomente cada vez mais aberturas de percepções e que nós possamos nos ampliar, né, para essa visão limitada que nós temos, materialistas, como você disse, que a gente entenda que somos energia, que somos vibração, que somos sim seres espirituais e que precisamos sim vibrar no amor, na alegria, e que é isso, né, que é a nossa real intenção, né, aqui, não dor, sofrimento, caos, como nós estamos vivenciando ultimamente, né? Puxa, obrigado pelo carinho, né, com o Congresso, com o meu trabalho. O Congresso realmente é um portal mesmo, né? Sim, ele também é um portal para mim. Sim, para todos Ele também nós. é um portal para os palestrantes, ele é um portal assim, para as pessoas que se envolvem no trabalho. É muito curioso assim, o que acontece mesmo, né, com as pessoas que se aproximam assim e que estão lá e que vivem realmente experiências assim. É difícil de se explicar racionalmente, mas que nem por isso deixam de ser verdadeiras. Aliás, muito pelo contrário, né? São ainda mais. Ó, estão Então, perguntando se ainda é feito, né? Vai ser feito, tá com as inscrições abertas aí, né? Acho as que vai ser inscrições em... abertas. Então, fale aí sobre as inscrições, divulgue o congresso, que eu acho muito importante para minha audiência aí. Então, dia 5 e 6 de novembro, aqui em Curitiba. O evento é presencial, o final de semana todo, né? Sábado e domingo. Ele começa no sábado de manhã, vai até a noitinha, depois domingo também. E uma série de palestras, palestrantes do Brasil e do mundo. Estamos com um time assim super incrível nesse ano de retorno, né? O último foi em 2019, a gente optou por manter o evento presencial mesmo, né? Durante a pandemia a gente entregou bastante conteúdo nesse formato online, que era muito importante, né? O conteúdo talvez nunca tenha sido tão importante, mas o evento em si, ele é uma experiência, né? Isso que a Andrea viveu aqui também não é por acaso, né? A gente tem assim toda uma construção mesmo, né, energética em torno do evento, feito assim com uma corrente assim multidisciplinar, religiosa, espiritual. Então tem pagelança, tem padre rezando missa, tem pastor rezando e orando, tem, enfim, pessoal da física quântica, tem gente meditando, tudo isso para que a gente possa criar mesmo uma atmosfera é, de cura mesmo, né? De alívio, de acolhimento, para que as pessoas realmente possam trazer as suas questões, as suas dores, as suas dificuldades e que elas possam encontrar uma luz, que elas possam encontrar um caminho, que elas possam encontrar que seja, né, Respostas, né? um indicador, né, dessas respostas que ela está buscando. Por vezes a gente consegue ter realmente experiências profundas como essa que a Andrea está contando, né, de conexões também futuras ainda por vir, né, são realmente assim muitos relatos. Te agradeço, Andrea, porque tem sido um ano
complexo para eventos ainda, né? O mercado ele ficou muito abalado, então voltar a mexer com essa energia depois de 2 anos parado também não é algo simples assim, não é algo fácil, é algo assim realmente intenso. E esses depoimentos que eu tenho assim muitos até guardados aqui comigo, que eu leio de vez em quando, realmente assim dão força mesmo para continuar o trabalho, porque ao longo do ano ele é bastante árduo em alguns momentos. Então eu te agradeço mesmo, né, por guardar com carinho essa sua história. E fica o convite, né, para todos aqueles que quiserem estar no congresso, participar do evento. A gente vai receber vocês aqui com muita alegria, com muito carinho, para que a gente possa seguir construindo histórias como essas, né, de autoconhecimento, de autotransformação, de criação, de mais satisfação, de mais sentido com a vida, né? Eu vi que você está aqui dizendo de conexão mesmo, né, com a manifestação divina que existe de verdade. Isso mesmo. Então, convido todos vocês aí, né, que estiveram hoje conosco na live, a participar dos congressos. Eu tive a oportunidade de estar 2017, 2018 e 2019, e foram palestras muito impactantes de diversas pessoas, né? Eu citei algumas, mas todos os palestrantes, assim, trazem algo, como o Gustavo falou. Todo mundo diz a mesma coisa, né? Mas cada um da sua maneira, cada um com o seu vocabulário. E essa é a grande beleza do quebra-cabeças que nós formamos quanto humanidade. Todos somos um, mas cada um tem a sua digital, a sua íris, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vertente, e todas elas confluem, né, para um único resultado, que é, então, essa integralidade, essa harmonia e essa nova era, que é essa era planetária de renascimento mesmo. Eu vejo que como se a gente estivesse saindo de uma idade média de obscuridão, né? E a gente esteja necessitando agora reconstruir um mundo novo, com maior equilíbrio, com maior coerência. Essa é a chave para mim, essa coerência cérebro-coração. Nós temos hemisfério direito e esquerdo do cérebro, né? E uma das leis universais é a lei da polaridade. Então, que a gente sempre possa escolher o caminho do meio. Eu, né, então venho dessa casa de cientistas internacionalmente reconhecidos, professores universitários, e eu tinha essa vertente, essa polaridade científica. Mas o meu colapso físico, psíquico, financeiro me fez ter que me relacionar e me ligar com o meu lado espiritual, porque foi o único que me sustentou no momento de dificuldade, de caos. E hoje eu sou muito grata a ele, a esse colapso, porque eu jamais teria sido quem eu sou hoje se eu não tivesse experienciado e vivido problemas como eu vivi. Então, que a gente possa ter esse olhar, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Criador. E isso é bíblico, então que a gente tenha essa compreensão profunda, né? E os orientais falam que os obstáculos são oportunidades de crescimento. Por mais difícil que seja estar experienciando o olho do furacão, digamos assim, que a gente possa entender que isso é para o bem. Então, todo esse colapso que talvez a sociedade esteja vivendo agora, com pandemia, guerras, crises econômicas, seja para pessoas como nós que estamos aqui nessa egrégora agora, quinta-feira, congelando aqui 2 graus lá fora, e a gente está aqui falando sobre uma criação, talvez, de novas possibilidades, né? De um ser humano mais coerente com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com o seu mental e espiritual intercorrelacionados. Que maravilha, Andréa. Puxa, te agradeço mesmo por tudo isso. Muito grato. Sair Imagina, eu que daqui fico assim, grata. realmente. Eu vou te mandar a foto depois da Mãe Divina e do Vou bebê. querer ver. E aí Vou querer veio o ver. bebezão aí, aos meus 40 anos, que era uma coisa completamente inesperada na nossa vida, no nosso planejamento, mas que a gente possa se abrir para o inesperado do divino, né? Como você falou,
Talvez você também não tivesse programado todo esse movimento que foi na tua vida do Congresso da Felicidade, mas que a gente pudesse, né, se abrir para isso. Ó, a Maria de Andrade está pedindo para você falar um pouquinho mais sobre o Congresso. Tá bom. O Congresso ele traz, então, assim, basicamente, né, palestrantes do Brasil e do mundo para trazer os seus pontos de vista em relação ao tema da felicidade, para que o público possa ter uma reflexão sobre o tema, mas mais do que isso, para que o público realmente possa encontrar respostas de como construir esse caminho. Então, a partir da arte, da filosofia, da espiritualidade, e dentro desses 4 pilares, né, das mais diferentes correntes filosóficas, das mais diferentes linhas de espiritualidade. Então, a gente vai ter esse ano uma mesa de debate de líderes indígenas, né, de 3 etnias diferentes, para resgatar um pouco desses saberes nossos aqui, ancestrais da nossa terra. A gente estuda tanto, né? Eu tenho aqui é um livro que eu estudo bastante, O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Que é muito importante, pesquisa científica. Agora, qual é o jeito tupiniquim aqui de ser feliz, né? Como é que nós, brasileiros, nos reconectamos com a nossa raiz ancestral aqui? Né? E vai estar aqui a Noelle Gomes também para fazer uma fala sobre a matriz africana da felicidade. Ela trabalha muito com essa reconciliação, assim. Isso é algo que a gente quis trazer muito fortemente nesse ano, né? A Lucilena Galvão, da filosofia, o Siri Prembaba da espiritualidade, Monja Coen do Zen budismo japonês, né? Ela que é do budismo japonês, professor Clóvis de Barros também da filosofia, a doutora Ana Cláudia Arantes, que fala muito sobre a questão da morte, né? Da morte, da vida e dessa reconexão, os cuidados paliativos também, que é uma questão assim que foi durante tanto tempo, né, pela medicina assim tão esquecido. O Fernando Bellato, que é um sensei, faixa preta em jiu-jitsu, campeão profissional, e teve também uma quebra em algum momento, assim, quando estava assim, nesse seu auge, e se voltou para a espiritualidade e criou um movimento chamado O Despertar do Guerreiro Interior, onde ele trabalha as práticas de autoconhecimento, com as posições mesmo da luta. Vai ter uma mesa médica com hospitais lá do Einstein também, falando exatamente sobre medicina integrativa. Então, assim, vai ser um ano assim que eu estou lembrando de cabeça, né? Assim, tem o Jorge Trevisol, que a Andréa comentou, vai estar aí, porque o público não deixa que a gente tire ele da programação, porque ele, ele é sempre muito incrível, né? Então, recomendo mesmo, porque assim, tá um ano realmente assim, muito incrível, assim, tudo que deu certo das agendas dos palestrantes e a animação mesmo, né? Assim, de quem está trabalhando no projeto, do projeto ter voltado, e eu sinto também das pessoas vindo. A gente está com um movimento enorme, né? A gente abriu assim a venda de ingressos faz praticamente um mês, a gente já está assim, com mais de 600 ingressos vendidos praticamente, então é um ano que a gente está assim, muito, muito animado mesmo, né? Que acho que vai ser realmente um grande ano e a gente, né, vai estar assim, ainda, né? A gente tem muito chão até lá, né? Então, a gente tem uma eleição pela frente, né? A gente tem assim esse momento de pandemia ainda para enfrentar, todas as questões de saúde mental. E realmente nós vamos chegar em novembro muito diferentes do que nós estamos agora, né? Então acho que esse momento assim de autocuidado também é um grande presente, né? A Marisa está perguntando se o Tal Bem vem esse ano. Não, né? A gente chegou a conversar com ele assim, mas o cachê em dólar estava realmente proibitivo. A gente está trazendo o doutor Thakur lá do Butão, ele foi ministro da educação lá, trabalhou ativamente no desenvolvimento do FIB, né, da Felicidade Interna Bruta, e vem compartilhar esses conhecimentos aqui conosco. Quem sabe, né, a gente consegue trazer assim o Tal no ano seguinte, né? Assim, segue sendo, ele teve conosco aqui em 2018, né? E a volta dele assim segue sendo um sonho. Tenho certeza que no momento certo também vai acontecer. Bom, então acho que já nos estendemos, né, do nosso horário programado, mas foi excelente a nossa conversa. Eu vou deixar assim de dica para quem está nos assistindo sobre a questão da felicidade, sobre a questão da união da ciência e espiritualidade. Eu costumo dizer para quem, né, me segue, para os meus alunos, para os meus pacientes, procure sempre ouvir seu coração. E eu acredito que o futuro, como você falou, é ancestral. Porque nós precisamos honrar a questão da ancestralidade, da nossa experiência, né? Como você citou, essa sabedoria ancestral dos indígenas que foi massacrada, né?
por uma pseudo-evolução, mas será que nós éramos evoluídos suficientes, né? Ao depredarmos a nossa terra, ao espolharmos, ao fazermos o que fizemos, né, com o planeta. É chegada a hora da gente reavaliar e repensar tudo isso, porque realmente as pessoas elas não estão felizes, elas não estão com saúde né, o nosso planeta está dando sinais a todo momento de colapso mesmo, né, que está chegado num momento de mudança. E eu fico assim honrada e feliz que tantas pessoas estão levantando bandeiras e manifestos em prol dessa mudança consciente e amorosa, de uma maneira harmoniosa e honrando também toda essa nossa trajetória, né? A gente não joga fora o que a gente passou, a gente precisa melhorar. E aí honrar essa questão ancestral, como você lindamente falou, acho muito importante. Então que quando a gente vê um lago e ele está transparente, translúcido, né? A gente consegue ver com profundidade. Quando a gente tem águas turvas e barulhentas, a gente não consegue ver com profundidade. Então, que a gente possa ter essa coerência entre nossos pensamentos e o nosso coração, e os nossos sentimentos, para que a gente atinja o meu entendimento de felicidade, que é a paz que transcende qualquer entendimento. E foi isso que o nosso grande mestre, Jesus Cristo, nos deixou, a paz. Então é o que eu desejo para cada um de vocês. Muita gratidão, Gustavo. Eu que agradeço, André, agradeço pelo convite, que honra estar aqui, poder ouvir assim esse pedaço da sua história e a gente poder conversar também um pouco sobre essas questões tão importantes, né? Para mim são realmente assim tão caras mesmo, né? Tão profundas. E também pelo espaço, né? De poder falar um pouco mais do evento, do congresso que está aí acontecendo, todos vocês que nos acompanharam aí nessa noite gelada, né? E que a Andrea trouxe como assim palavra final, eu acho que realmente assim tá dito, né? Não precisa procurar muito longe, essas coisas já foram ditas há 2000 anos atrás, né? Por esses mestres que realmente encarnaram aqui, né? Jesus o Cristo foi um deles, né? Não muito diferente das palavras do Buda, Zoroastro, qualquer outra corrente, vertente espiritual que a gente procure, né? Mesmo dos nossos saberes ancestrais aqui da nossa terra, que realmente trazem essa mesma mensagem, né? Viver harmoniosamente com o outro, com a nossa terra, com a nossa mãe, natureza, aqueles à nossa volta, para que a gente possa experimentar, né, um tipo de satisfação, um tipo de felicidade muito mais profunda do que essa dos prazeres, dos momentos e das experiências. Obrigado, André. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Gratidão, boa noite a todos. Muita gratidão e que a gente continue, né, nesses movimentos, nesses manifestos, cada um à sua maneira, cada um na sua jornada, mas unindo tudo isso, né, e agradecendo a todos vocês que se disponibilizaram aí de estar conosco nesse dia aí à noite, 10 da noite, todo mundo fala, ai, mas por que tão tarde as suas lives? Porque eu sou mãe, tenho bebê, tenho 2 filhas e eu trabalho, né, tenho consultório, é o horário que eu consigo. Então, eu já combinei com o cara lá de cima que, ó, eu tenho o meu propósito, mas é só esse horário que dá. Então, beleza. E aí a gente vai fazendo como dá, né? Muita Sempre. gratidão. Então, um beijo a todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.